não posso ir lá e comprar o imóvel, porque se comprar à distância é ruim, pode, mas os custos são elevados, né, a uma escala geométrica aí. Primeiro, se você está comprando para investir, que é uma das possibilidades que o Giovanni coloca, o fato de você poder comprar um apartamento sem ter que se deslocar para Portugal e ter a segurança de que vai ser feito da melhor maneira possível, já é uma economia. Já que você está fazendo um investimento, quanto menos você gastar, melhor. Já entra na conta, né, na rentabilidade. Exatamente. Para quem está vindo morar, então, nem se fala, porque a verdade é que, assim, você chegar aqui, né, e saber que você tem a sua casa para vir, é um conforto que não tem preço. E apareceu a Eurodicas chancelando o Giovanni também, né? Pois e, é. Assim, a Eurodicas é super confiável, né? Eles não costumam colocar nada lá que tenha algum indício de que possa ser alguma fraude, alguma coisa. Cara, mas se ele fizer tudo que ele está falando que vai fazer aqui, tá barato. Poxa, vale é barato, né? Tá de graça, tá de graça. Né? Porque imagina, a gente chegar em Portugal para alugar um Airbnb, que custa uma grana, sem saber quanto tempo você vai ficar, ou ficar num hotel, que custa mais caro ainda, para procurar um imóvel, para depois ir no banco, enfim, a gente ia morar um ano aqui, de um jeito meio mais ou menos, Cigano. E não sei se ia conseguir o êxito que a gente teve. Essa foi a primeira ajuda aí, né? O Giovanni fez o NIF para gente, né? E quero dizer que, assim, de graça, porque tem empresas aí que se propõem a fazer NIF que cobram uma fortuna. Sim. E fica te cobrando vários anos, vocês sabem disso, e o Giovanni faz isso dentro do pacote, né? E não cobra nada mais por isso. Não tem surpresa, né, na mentoria. Você pagou a mentoria, tá tudo lá dentro. Um pouco a mais, né, Lincoln? Depois a gente fala dessa isso. E eu costumo dizer que realmente é de graça mesmo, não está nem no pacote. Porque se o Lincoln viesse sozinho, o preço do projeto é aquele com aquele NIF. Se viesse o Lincoln e mais 10 pessoas, o preço era o mesmo e as 10 pessoas receberiam o NIF também. Então não tem um percentual para o NIF, porque podia vir 20 pessoas, que o preço do projeto seria o mesmo, e mesmo assim a gente faria o NIF das 20 pessoas. Então eu costumo falar que o NIF realmente é de graça dentro do projeto, porque ele é parte importante. Sem o NIF não tem como fazer nada sem o NIF, né? Ele é igual ao CPF. Então não tem por que cobrar para fazer isso. Isso, né? Giovanni. Agradecer muito assim a paciência que o seu pessoal tem de visitar quantos imóveis a gente gostaria que fosse visitado, né? Você tem lá no contrato, por via de regra, porque precisa ter escrito no contrato, né? Você tem um número X de imóveis e tal, porque não pode ficar bem aberto, mas nunca, em tempo algum, alguém olhou para isso para falar, olha, vocês já visitaram 5 imóveis ou 10 imóveis. E a gente deve ter visitado, a equipe do Giovanni deve ter visitado uns 20 imóveis, pelo menos. Inclusive o contrato novo, até desse pessoal que está entrando na mentoria agora, da edição passada também, já tem isso escrito no contrato, né? Que não há um limite de imóveis e que a pessoa vai ter acesso a quantos precisar até sentir confiança. Sim. Não, eu acho isso é algo que sempre teve, né, dentro da empresa, mas gera um certo medo de algumas pessoas, né? Pô, vai ter um número aqui. Eu sempre falo, gente, tem um número, porque eu não posso deixar um símbolo de infinito no contrato. Mas eu dou a minha palavra, eu vou procurar e encontrar o seu imóvel. A gente não para enquanto não finalizar o processo. Você ganha poder de compra por conta do tempo, por conta da valorização, mas as pessoas, óbvio, eu também, qualquer um que se coloque no lugar desta pessoa, pensa, mas como é que eu vou comprar algo que eu não vou conhecer, que eu não vou pegar, que eu não vou estar lá para ver? Eu queria que vocês trouxessem também para a gente aqui essa impressão da compra à distância, para contar para a gente como foi isso. Vocês se sentiram em Portugal? Vocês se sentiram conhecendo cada um dos imóveis? Claro que em momento nenhum, né? Porque vocês fizeram uma busca num raio aqui de distância de Braga, que às vezes ultrapassou 30 quilômetros, né? Porque a gente mora aqui, do centro de Braga, que onde a gente mora, acho que dá 28 quilômetros, né? Praticamente 30 quilômetros. E assim, nunca houve nenhum problema de querer trazer para um lugar mais perto, para não ficar se deslocando. Vocês procuraram imóveis para a gente em Braga, vocês procuraram imóveis para a gente em Vila Verde, vocês procuraram imóveis para a gente em Vila Nova e Famalicão, procuraram imóvel para a gente em Guimarães, mais de uma vez. Vocês foram em Guimarães, foram em Famalicão, voltaram em Guimarães, passaram aqui próximo em Joane, enfim, foram em vários lugares e nunca houve nenhuma restrição, né, com relação a isso. E eu tinha essa preocupação. Chegou uma vez, eu até falei para a Karen, Karen, queria pedir desculpa se a gente
tá tendo dúvida e tal. A Keren falou, não, vocês não podem comprar nada com dúvida. Exato. Vocês têm que olhar quantos imóveis forem necessários para vocês terem certeza do negócio que estão fazendo. Vocês não estão comprando, né, um eletrodoméstico, vocês estão comprando um apartamento, né, um financiamento que é para anos, 20, 30 anos, né? Então, eu queria deixar isso claro, que isso nunca houve nenhum momento, nenhuma restrição com relação a isso, né? Pelo valor que a gente queria pagar, tem imóvel em Braga pelo valor que a gente queria pagar. Mas faltava sempre alguma coisinha, né? Ah, tem garagem, mas não tem elevador. Tem elevador, mas não tem garagem. Enfim, sempre tinha algum detalhe que a gente não gostava, configuração, enfim. E aí a gente começou a olhar em volta e perguntou para a Keren, mas e aí, Famalicão é legal? Guimarães, né? E ela dando feedback, falou, olha, é interessante, também tem estrutura, também fica perto, enfim. E se você não tem alguém aqui para fazer isso, você não tem como fazer um negócio desse, né? É muito difícil comprar um imóvel à distância se você não tem uma pessoa para fazer isso. Essa questão da idoneidade com relação ao Oliveira Imóveis, não colocar os seus interesses à frente do interesse do cliente, que este imóvel que a gente está, não foi a Oliveira Imóveis que indicou para a gente. A gente, juntamente com a Oliveira Imóveis, também ficou procurando imóveis, né? Claro. E a gente indicou esse imóvel, e em nenhum momento eles falaram, não, esse imóvel não é bom, compra o meu aqui, que eu indiquei que é melhor. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade, né? Não existe nenhum indício, e eles têm bastante clareza nesse sentido, de que não tem nenhum interesse da Oliveira Imóveis de vender o imóvel A ou o imóvel B. Exato, o imóvel bom é aquele que é bom para você, né? É isso. Então isso é fundamental. Isso é fundamental. Exatamente. Tem gente boa no mercado, e o Giovanni sabe disso. Gente honesto, boa, sim. Que tem imobiliária grande, que vende imóveis, etc., que faz um trabalho bom, bacana. Só que ele está vendendo os imóveis dele, né? E assim, não estou tirando o mérito do trabalho desta pessoa, né? Porque é o trabalho dele. Mas o que o Giovanni oferece é diferente. Sem medo de errar, que eu vou dizer aqui. Com certeza, se eu tentasse comprar um imóvel sem Oliveira Imóveis, não teria comprado. Ou se tivesse comprado, teria comprado algo que não seria adequado, né? E da forma como a gente fez. E não só isso, o tempo, né? O tempo. 9 meses parece muito, mas não é. Porque, na verdade, esse tempo não depende só da Oliveira Imóveis, depende de nós também. Depende da gente escolher o imóvel, depende de a gente levantar a documentação, o banco pede documento, e mais documento, e mais documento. E existe todo um apoio nesse sentido. Então, tem uma burocracia que não aparece, né? Que, falando do Ketzer de novo, assim, foi fundamental o papel dele nesse processo, porque a gente está falando de situações contratuais, de financiamento, etc., no outro país, que é diferente do que é no nosso país, lá no Brasil. Uhum. Então, assim, se você não tem essa ajuda, você não vai conseguir fazer. Então, só aí eu já digo que a gente economizou muito dinheiro, porque se a gente comprasse algo errado ou fizesse de forma errada, já ia perder dinheiro, né? Exato. Fora isso, o fato de a gente ter chegado, gente, é de verdade, nós chegamos no aeroporto lá em Lisboa, chegamos aqui em Guimarães, entramos na nossa casa. E detalhe, o Giovanni ainda teve a ousadia de comprar uma Moët Chandon e colocar aqui para nós. Que absurdo! Claro, né? Claro, né? Todo cliente nosso é a Moët Chandon para poder receber e agradecer o carinho de ter confiado no nosso serviço, por mais que estava tendo um tratamento super cordial, né, que vai suspeitando cada vez mais. A ideia é agradecer a confiança no nosso trabalho. Então, claro que ia ter um Xandão ali para vocês, né, brindarem esse início, essa nova jornada na vida de vocês, que é a mudança de país e a compra de um imóvel, né? Como disse a Vivian, nunca tinha tido o próprio imóvel, né? Foi ter a primeira vez em Portugal e comprando à distância. Claro que merecia um champanhe de qualidade na geladeira esperando, né? Nós estamos aqui morando no imóvel, tá? Uhum. Mas eu tenho o número. Se eu tivesse no Brasil comprado esse imóvel aqui, nas condições que eu comprei, né? A gente deu 25% de entrada no imóvel, enfim. Ele nos daria uma receita de aluguel média de 200 euros hoje, mais ou menos, por mês. Tá bem. Né?
que hoje dá aí, sei lá, R$1.250, sei lá quanto dá. Não, eu estou falando assim, ele pagaria o financiamento e ainda sobraria poupança em euros todos os meses. Né? É o que a gente fala. Se a gente tivesse que morar de aluguel aqui, a gente teria que pagar o valor que a gente paga de financiamento, mais uns 200 euros. Para morar no imóvel com essa qualidade. Diga-se de passagem, não tem nenhum imóvel aqui onde a gente mora sendo alugado. Quem tem o imóvel, né, e tem disponibilidade de alugar, é um excelente investimento, porque não vai ficar um dia desocupado. Não vai. Se você pegar o imóvel agora e colocar ali, amanhã tem uma fila de pessoas querendo o imóvel. Isso é verdade. Isso é fato. É lógico, nem todo mundo tem qualificação, infelizmente. Sim, não pode dar garantias ali. Mas tem muita gente que quer e muita gente que tem condição de realmente alugar, de pagar e etc. Então, como investimento, eu recomendo fortemente. E para quem quer morar, mais ainda. Né? Porque eu, de verdade, gente, eu não viria para Portugal para correr risco com a minha família. Não viria, né? Então, assim, quando eu disse para vocês, eu gastaria, eu falei dos valores lá, uns 15 mil euros, né, em 3 meses. Antes que as pessoas comecem a me xingar aí, mas fulano veio, foi num quarto, não sei o quê. Eu não estou falando disso. Né? Uma mínima estrutura, mínima. Ninguém está falando de luxo, mas estrutura. Vem, gasta pouco e tal, e passa dificuldades. Exato. Mas eu não estava disposto a fazer isso para minha família e nem tinha por que fazer isso. Exato. Né? Então, dentro de uma normalidade, né, que eu imagino que a maioria das pessoas que estão dispostas a comprar um imóvel em Portugal, né, também pensam assim, quer dizer, se vai vir para cá, não vai vir aqui para passar perrengue desnecessário. Então, nesse contexto, sem sombra de dúvidas, eu falo isso, já falei isso várias vezes, né, falo isso para ela. O Giovanni não tem precedentes, não tem ninguém aqui, de verdade, gente, não tem ninguém aqui em Portugal que faz o serviço que o Giovanni faz. Não tem. Um monte de gente que faz coisas parecidas, parte do processo. Veja bem, um pedaço aqui, um pedaço ali, né, que até ajudam e tal, gente séria, bacana. Sim. Mas o trabalho que o Giovanni faz, e pelo valor que ele cobra, esquece, não existe. Não existe. E sem limite, né? Como a gente falou, até existem algumas empresas que fazem parte do processo, mas colocam ali 6 imóveis, 10 imóveis, e praticamente, às vezes, até mais caro do que o valor integral da mentoria, quando a gente está falando da mentoria fora dessa oportunidade que estamos nessa semana. Então, a gente está aqui para dizer, é verdade esse bilhete, né, gente? Não é mentira. Nós, mentorados, atestamos. Detalhe, nos dias... Como um todo, configurando todos os agentes que a gente tem aqui em Portugal, como na Espanha, são praticamente 50 pessoas trabalhando dentro da Oliveira Imóveis, então é uma empresa realmente muito grande, então a gente tem salários para pagar mensalmente, mas o nosso espírito é de ajudar. Eu jamais vou dobrar o preço da minha consultoria, eu jamais vou colocar um valor absurdo, porque eu sei que o que eu quero é ajudar as pessoas a fazer uma vinda mais planejada. Já pegar ali as minhas primeiras lives, as primeiras vezes que eu fui convidado por youtubers, os meus primeiros vídeos do canal da Oliveira Imóveis no YouTube, 5 anos atrás, 6 anos atrás, vocês vão ver que é consistente o que eu falo, eu sempre falo nisso. Sabe, o foco no bom planejamento na hora de migrar, não arriscar vir, porque a gente sabe, vai ter pessoa que vai vir para ficar em quarto, vai ter pessoa que vai vir para vir como turista e ficar aqui ilegalmente, mas eu nunca oriento ninguém a fazer isso, porque eu quero o bem das pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E em cima disso, não adianta eu querer arrancar o couro do meu cliente, a ideia não é essa, é oferecer o melhor serviço possível no menor custo possível. Então, por isso que eu não tenho limite de imóveis a serem visitados, por isso que o preço do projeto é único, independente de quantos NIFs a gente tiver que fazer, porque a ideia é ajudar. Eu não estou cobrando por cada coisinha que eu faço. Eu determinei um valor e pronto. Dentro desse valor, tudo que o cliente precisar, eu ajudo. Eu já levei cliente no médico, já levei cliente no hospital, já ajudei cliente a fazer compra. Os meus primeiros clientes lá atrás, eu ainda fazia um tour pela cidade. Hoje em dia é impensável, eu não consigo, adoraria continuar fazendo isso, mas não consigo levar para conhecer
os monumentos de cada uma das cidades que eu recebi. Recebia cliente em Lisboa, eu ia passear em Lisboa com o cliente para ele conhecer. Hoje em dia, realmente, eu não consigo colocar isso dentro do meu valor, que, né, tudo leva muito tempo, né? Mas a ideia é sempre ajudar as pessoas, trazer informação com qualidade, com o máximo de atendimento possível, para a pessoa estar satisfeita e sentir que ela chegou no lar dela, que é o ponto principal, que é o produto que a gente vende, né? Chegar dentro da sua casa, né? Eu fico feliz quando o cliente chega, se sente confortável dentro da casa dele, sabendo que ali agora é um novo lugar onde vai reiniciar a vida dele. Eu só tenho a agradecer realmente pela confiança no meu trabalho, porque é isso que a gente tenta fazer para todo mundo.